Bom dia! Oi, amigos, irmãos, igreja, sejam bem-vindos todos para cultuarmos juntos nesse domingo, nesta manhã tão agradável, tão especial. E eu quero apresentar minha família. Eu sou o Marcos, minha esposa Nathalie, o Natan e o Benjamin, nossos filhos. E hoje a gente está muito feliz recebendo aqui a minha cunhada, a irmã da Nathalie, Yasmin, direto de Manaus, Amazonas, e está aqui hoje com a gente, nos dando o prazer e a honra da presença dela. E eu quero compartilhar um versículo com todos vocês, lá em Mateus 28, 18, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, queridos, que poderoso, que tremendo a gente saber que está diante de um Deus que tem toda a autoridade, que tem todo o domínio sobre os céus e a terra. Né? Nos dá confiança, nos dá certeza de que a nossa vida não está entregue, nós não estamos ao léu, mas sim existe um Deus poderoso, Criador, Supremo, que governa a nossa vida, que governa o mundo, e todas as circunstâncias que estão ao nosso redor estão debaixo do seu governo, da sua autoridade. Então, quero convidar você, pai, marido, mãe, esposa, filho, jovem, crianças, para estarmos na presença de Deus aqui, cultuando Ele com todo o coração, entregando nossa vida, nossas circunstâncias e tudo colocando diante dele, aos pés dele. E agora a gente vai orar, a gente quer fazer uma oração e a gente vai pedir para o Natan nos conduzir nessa oração, tá bom, Natan? Vai lá. Senhor Deus, Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoe todo mundo dessa igreja. Também abençoe nós. Para que esse Covid acabe. E que tudo de bom aconteça hoje, nesse dia. Que também abençoe o Davi, que orou várias vezes, nem eu orei. Em nome de Jesus, amém. Amém! Amém! Bom dia, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Amém. Vamos acumular tesouros no lugar certo. Ah, 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 ah. Deus, olha o mundo do céu e observa a gente a viver. Será que ele vai encontrar alguém que haja com bondade? Deus, olha o mundo do céu e examina nossos corações. Será que ele vai encontrar alguém que o ame de verdade? O que é que ele vê? O que é que ele vê? Quando olha pra você, O que é que ele vê? O que é que ele vê? Em você. Deus, olha o mundo do céu e observa a gente a correr. Será que ele vai encontrar quem lhe tem prioridade? Deus, olha o mundo do céu e examina nossas intenções. Será que ele vai encontrar adoração com sinceridade? O que é que ele vê? O que é que ele vê? Quando olha pra você, O que é que ele vê? O que é que ele vê? Em você. Diga o que ele vê. Cada palavra de louvor, viver aos pés do Criador, demonstra fé.
Deus olha o mundo do céu e entende a nossa dor. Mas será que ele vai encontrar quem queira sua proximidade? O que ele vê, o que ele vê quando olha pra você? O que ele vê, o que ele vê em você? Diga o que ele vê. Canta palavra de louvor, viver aos pés do Criador, demonstrar fé e Deus verá. Entendemos o seu amor, porque passar o tempo ao léu, há tanto que plantar e semear, pois a colheita virá. Acumule tesouros no céu, acumule tesouros no céu. O que ele vê na sua vida, me diga o que ele vê. O que ele vê na sua vida, me diga o que ele vê. O que ele vê na sua vida, me diga o que ele vê. O que ele vê na sua vida, me diga o que ele vê. Amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Olá, igreja. Este é o momento da ceia, reservado pelos cristãos para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós e o quão impactante ele é em nossas vidas. Sabe, vivemos tempos difíceis, não? Cheios de aflições, de medo, de angústia e de tristeza. E tudo que vemos, lemos e ouvimos diariamente costuma gerar ainda mais ansiedade e medo, pois parece que as coisas nunca melhoram com a humanidade, não é? O mundo e as situações que acontecem em nossas vidas tendem a nos levar ao desânimo e ao desespero. Porém, quando olhamos para a Bíblia, temos uma mensagem incrível e poderosa de esperança e de paz, especialmente quando olhamos para Jesus Cristo, sua vida e seus ensinamentos. Lá em João 14, 27, Jesus diz: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo." No meio daquela tristeza toda que os discípulos sentiram ao saber que Jesus seria morto, o Mestre os anima, dizendo que a sua paz estaria com eles. No meio disso tudo, Jesus diz para nós: olha, tudo que está acontecendo, não olhe para isso, olhe para mim. Eu dou a vocês a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz dele. A paz de estarmos seguros, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às tribulações, por causa do relacionamento que temos com ele
e por causa da confiança que temos em suas promessas. Ele mesmo disse que quem crer nele não perecerá, mas obterá a vida eterna, lá em João 3,16. Por causa de Cristo e de seu sacrifício por nós na cruz, nós temos esperança, pois o seu sangue nos justifica e nos dá paz com Deus. Lá em Romanos 5, do versículo 1 ao 5, Paulo diz aos romanos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa esperança que temos em Jesus, em suas promessas, nunca nos decepcionará. E enquanto tomamos a ceia, eu quero encorajá-los a pensar no quanto podemos confiar no amor de Deus e nas suas promessas, bem como na paz com o Pai que Jesus nos concedeu ao morrer por nós na cruz. Este sacrifício de amor nos deu vida e nos deu a esperança. Nós recebemos a reconciliação por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, que sejamos o ponto de luz neste mundo, levando paz e a esperança, como Cristo o fez. Eu quero chamá-los a uma oração. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, porque dia após dia nós podemos confiar nas suas promessas. Podemos confiar e nos agarrarmos à esperança que não nos decepciona. Podemos buscar essa paz de Cristo que temos por meio do seu sacrifício e que temos paz com o Senhor e a tranquilidade, Pai, de que em meio à tempestade o Senhor está conosco e está nos protegendo. Que agora cada um possa refletir e possa ser animado por essa paz e essa esperança para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim,
deixa a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Entra, mestre. Olá, irmãos, tudo bem? Muito bom dia a todos. Que alegria poder estarmos juntos aqui essa manhã. Hoje nós estamos dando a continuidade da nossa série Relacionamentos com Propósito. Na primeira aula nós falamos sobre a importância dos relacionamentos, a importância da Shalom. Falamos do relacionamento com Deus, do relacionamento com o próximo, do relacionamento com a criação e como nós podemos, por meio de Cristo, achar esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio, restabelecer aquilo que Deus criou, que foi perfeito lá no Gênesis. Na segunda aula nós falamos sobre o sangue de Cristo derramado na cruz, que é o grande poder, é a grande fonte, a maneira como nós poderemos restaurar todas as coisas por meio de Cristo. O sangue de Cristo na cruz nos uniu ao próximo, nos uniu a Deus e nos conecta também com a criação. E foi um culto também muito especial, porque além de falarmos sobre o sangue de Cristo, nós tivemos um momento de celebração pela vida da nossa querida irmã Jane. Foi um culto especial, ao mesmo tempo profundo, tocante. Eu espero que de fato a gente possa ter aprendido mais sobre o caráter e a pessoa de Cristo por meio da vida da dona Jane. A ideia, o propósito, né, não é que a gente faça o mesmo estilo de culto para cada pessoa que Deus levar aos seus braços. Mas aquela experiência comunitária que tivemos semana passada, de fato nos mostra, nos revela o quão especial é ser unidos pelo sangue de Cristo. O como que nós somos uma família espiritual, que se alegra com os que se alegram, que chora com os que choram. E isso, meus irmãos, não tem preço. Não tem preço. E hoje nós vamos falar sobre como podemos colocar em prática esses ensinamentos. Porque muitas vezes nós até queremos, entendemos e vamos com tudo nessa força, mas às vezes bate um desânimo, bate uma fraqueza, a gente perde um pouco ali a motivação. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a prática, né? Sobre a prática dessas verdades, desses conceitos que a gente tem estudado aqui juntos, ok? Então, antes de entrar na palavra de Deus, eu gostaria de te convidar a orar comigo agora. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por todos os louvores que tivemos aqui, o privilégio de louvar juntos, Pai. Obrigado pela ceia, Pai. Obrigado, Pai, pelo bem-vindo, por cada coisa que tem acontecido nesse culto aqui, Pai. Eu oro, Deus, que esteja subindo como aroma agradável a Ti. Eu oro, Pai, que a nossa igreja, as nossas famílias, os nossos relacionamentos, Pai, estejam de fato glorificando o Teu nome, meu Deus. Por favor, me guia aqui com a Tua palavra. Pai, me ajude, Deus, por meio do Teu Espírito, a expressar as verdades bíblicas e espirituais. Que todos nós, Pai, possamos, ao entender, Deus, possamos viver e praticar isso junto com o Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio que é ser Teu filho, pelo privilégio que é, Pai, receber a salvação, que é de graça, Deus, que é puramente vinda da Tua misericórdia, da Sua graça, Pai. Em nome de Cristo eu te louvo, te oro e agradeço. Amém.
E antes de começar, vamos ler lá então 2 Coríntios 5. Vamos começar lendo aqui uma escritura especial. 2 Coríntios 5, do versículo 16 ao 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas uma vez eu já joguei basquete. Eu era de um time do São Paulo Futebol Clube. Eu tenho aqui a camisa do time do São Paulo, olha aqui. Caraca, isso aqui é tempo, hein? Ó, Caio 07, era minha camisa aqui do São Paulo. Joguei no São Paulo por muitos anos, joguei lá por quase 8 anos. Fui federado pelo time do São Paulo, né? E, enfim, participei de campeonatos e ia lá pro Morumbi, treinava lá. Eles tinham um time de basquete, a sede deles era no próprio estádio do Morumbi, lá atrás. Cara, uma fase incrível da minha vida. Eu sei que hoje não parece, né? Que eu era um atleta, meu histórico de atleta, né? Mas isso aconteceu na minha vida. E eu quero falar para vocês uma história de um campeonato que eu participei, né? Que é uma história que eu espero que nos ajude a ilustrar as pequenas coisas que vamos aqui aprender hoje, nessa manhã, né? Teve um campeonato lá em São Paulo, que era um campeonato assim na casa de um clube chamado Espéria. E esse clube era um dos clubes mais difíceis da gente ganhar. Tinha 2 clubes, o Espéria e o Clube Militar, que o São Paulo era meio como inimigo mortal ali naquela época. E a gente estava indo naquele clube para a gente participar do campeonato, e era um campeonato que a gente estava muito animado, a gente estava vencendo jogo após jogo, nosso time estava forte, estava unido, e a gente chegou na semifinal e fomos lá no Espéria jogar contra o Espéria. Cara, quando começou o jogo, a gente percebeu que os caras do outro time também estavam preparados, mas a gente falou, não, vamos lá, vamos acabar com esses caras. E começou o jogo. E bola vai, bola vem, e a gente arremessa, a gente corta, a gente entra no garrafão, a gente faz falta, a gente faz um monte de coisa. E nada da bola entrar. A bola não caía de forma alguma. Já o Espéria, ele estava ali jogando, parecia que estava passeando num parque. Estava dominando completamente todo o jogo, destruindo a gente literalmente. E o placar vai aumentando. 12-0, 20-0, 24-0. 30-0, 32-0, e eu tava olhando assim, chegou num ponto que a gente não aguentava mais, eu não aguentava mais, a gente desistiu completamente, nosso time falou assim, ok, então se você quer passar, passe logo com um rolo compressor, com esse trator em cima da gente, porque a gente não tava conseguindo, a gente ficou sem reação, e eu nunca vi um jogo onde tivesse uma diferença tão grande de pontuação. O jogo acabou, terminou, se eu não me engano, era 53-4, 56-4, um negócio assim. E eu nunca vi assim uma diferença tão grande. Eu nunca falei publicamente desse jogo pra ninguém, porque até hoje, até hoje é frustrante, sabe? Eu me sinto até humilhado de dizer que eu perdi de uma diferença tão grande, nosso time perdeu de uma diferença tão grande num campeonato sério, valendo, com o patrocinador e tudo, o negócio era sério mesmo. E a gente perdeu, cara. E foi uma perda que realmente acabou com o nosso ânimo, com a nossa, enfim, vontade ali, né? E muitas vezes, o paralelo que eu quero fazer com a nossa vida espiritual é que muitas vezes a gente se encontra assim na nossa fé com Deus, né? A gente tá ali, conhece a igreja, conhece Deus, nesse momento a gente está queimando pro evangelho, estamos indo com força total, e a gente tem uma vitória ali, a gente se arrepende ali, cria amizades, a gente se aproxima do corpo da igreja, começa a servir na igreja, e vitória após vitória, a gente vai se animando com a vida com Cristo. Porém, chega num momento onde
a gente começa a achar certos obstáculos. Outros irmãos, né, começam a nos decepcionar. E isso é o quê? Cesta do adversário. Né? Às vezes a gente se sente incompreendido pela igreja. Isso é o quê? Outra cesta do adversário. A gente se confunde nos debates teológicos, na divisão entre fé e vida secular, e é difícil a gente ter esse equilíbrio, e aí novamente o inimigo vai lá e cesta na gente. A gente sente pressão no trabalho, na família, começamos a perceber que nem todo mundo que a gente conhece gosta tanto de Jesus ou do cristianismo assim, né? Muitos outros dizem que vivem a palavra de Deus, mas na verdade não vivem, e aí vai lá, cesta do adversário. E isso vai desanimando a gente. A verdadeira liberdade em Cristo, que a gente falou na nossa primeira aula, em alguns momentos parece que não é tão libertador assim. E a alegria de ter encontrado Cristo ressurreto, aos pouquinhos ela se esvai. Naquele jogo de basquete, eu aceitei a derrota. Sabe, chegou num ponto que eu não queria mais jogar, eu não queria mais lutar, eu só queria ir para minha casa, chorar e passar mal, porque foi humilhante ali aquela derrota, eu não consegui forças para vencer ou para fazer qualquer coisa, ter qualquer reação, eu e meu time inteiro. Né? Porém, apesar disso, a gente aprendeu algo que realmente foi uma bela lição para a vida de todo mundo ali daquele time. Uma lição que ficou para minha vida, que eu levo no meu relacionamento com Deus, e eu espero que você entenda também essa lição na sua vida, né? Que valha para você também. Porque quando a gente é confrontado com a alienação, com a frustração, com a decepção, a gente se torna vulnerável, espiritualmente falando. A gente sofre duas tentações. A primeira tentação é da gente assimilar o mundo, é da gente simplesmente pegar essa liberdade que o mundo nos dá e começar a viver e falar, quer saber, Deus, desisto de viver uma vida contigo, eu vou aqui me entregar, vou jogar a toalha. Ou a outra tentação é se fechar nos muros da igreja, viver uma vida mega confortável, onde você não está ali sendo desafiado a levar o evangelho, a aperfeiçoar o evangelho na sua vida. Você simplesmente fala, olha, vou fazer aqui meu grupinho, vou fazer aqui minha panelinha, vou viver meu dia a dia e de domingo eu vou para a igreja. Ou seja, a gente vive uma vida religiosa. E isso acontece o tempo todo na nossa vida. Às vezes, na minha vida, isso acontece às vezes acontece ao mesmo tempo, essas duas tentações que se viram e mexem e estão lutando ali no nosso coração. Por exemplo, você que trabalha, que passa a maior parte do seu dia no trabalho, me fala, a gente não é sempre tentado no trabalho a assimilar as coisas do mundo. É um colega do trabalho que faz aquela piadinha imoral, é outro que mostra pornografia no celular, é outro que vai falando coisas ruins e vai te incentivando até largar sua esposa, ou procurar outro emprego, ou contar mentira, ser desonesto no seu trabalho. E você ali o tempo todo durante a semana sendo pressionado a abandonar a fé, a assimilar as coisas desse mundo e falar, ok, Cristo, é isso aí. Só que naquela mesma semana você vai para o culto, ou você está ali na igreja em casa e você é confortado pelos irmãos, você ouve as boas novas do evangelho e aquilo te anima tanto que você fala, cara, eu quero sair desse mundo, eu quero viver só isso aqui, eu quero simplesmente deixar tudo pro alto e estar apenas na igreja só com os irmãos, porque isso aqui é muito bom. E essas duas tentações, às vezes elas acontecem assim, ao mesmo tempo, são simultâneas, às vezes no mesmo dia ou na mesma semana, nós vivemos esse debate. Só que tem uma escritura lá em 1 Pedro 1, versículo 1. Vamos lá comigo. Diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, no Guará, na Asa Norte, na Asa Sul, em Samambaia, no Pedregal. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma.
Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Pedro aqui, ele entende um sentimento que é seu e meu. Porque quando a gente está nessa luta de tentações, de assimilar o mundo, ou viver, ou simplesmente viver essa vida religiosa, a gente de fato se sente o quê? Como forasteiros, como estrangeiros, como se a gente não tivesse lugar. Eu não me encaixo no mundo, mas não dá para viver somente na igreja 24 horas, e a gente fica com aquele sentimento de deslocamento. E essa escritura aqui é sensacional, porque Pedro entende isso, ele entende que a igreja está em exílio, que a igreja está dispersa entre os pagãos, e ele usa essa expressão, peregrinos, estrangeiros. A igreja está exilada, e ela está longe até de viver a verdadeira plenitude do reino de Deus. E esse exílio, Pedro ele fala que apesar da igreja estar nesse exílio, ele encoraja os irmãos, os discípulos, as pessoas que estão espalhadas pelo mundo em diferentes cidades, a viver de maneira exemplar nesse mundo, mesmo sendo estrangeiro. Como fala em Filipenses 1, versículo 27, fala: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. O fato é, irmãos, que a nossa cidadania está nos céus. A nossa lealdade está em Cristo, num mundo que virou as costas para Deus. Isso nos torna exilados, peregrinos nesse mundo caído. Quantos de nós já não nos sentimos deslocados ou injustiçados por diferentes situações dentro e fora da igreja? Mas o interessante dessas escrituras não é a validação desse sentimento. Não é Pedro dizendo: olha, eu entendo o que você está passando e é chato mesmo. Ele não está aqui simplesmente validando esse sentimento que muitos de nós temos e que cristãos do mundo inteiro têm. Ao contrário, nas escrituras a gente vê um chamamento. Que essa sensação de exílio que a gente sente é exatamente o motivo que devemos ter para fazer o bem. Para abençoar esse mundo enquanto portadores da mensagem do Evangelho, enquanto portadores do ministério da reconciliação. Para sermos agentes, provedores, promotores da relação correta com Deus, com o próximo e com a criação. Somos chamados a isso. Esse sentimento de exílio não nos deve fazer recuar, nos deve fazer avançar, para que as pessoas e o mundo possam viver a verdadeira plenitude da vida. No treino seguinte, quando eu voltei lá, voltando para a história lá de São Paulo, quando eu cheguei no treino, estava todo mundo de cabeça baixa. Todo mundo, eu, meus amigos, todo o time estava andando meio assim, meio para baixo. E a técnica, nossa técnica, sensacional, a técnica Beth. Cara, essa mulher, ela foi uma das mulheres que moldou o meu caráter. Eu sou muito grato à vida dela. Ela já foi até técnica da seleção feminina de basquete, seleção brasileira de basquete feminino. Ela já foi técnica dessa seleção e ela era técnica nossa ali naquele momento. E ela começa a perguntar pra gente, ela fala: o que aconteceu? Por que vocês jogaram a toalha? Por que vocês não fizeram a cesta? Ela começa a questionar e cutucar. E cada um do time falava: não, é porque eu não consegui. Ah, é porque eu não consegui marcar. Ah, é porque ele me marcava muito bem. Ah, porque isso. Ah, porque eu. Ah, porque eu não estava preparado. Ah, porque eu não comi direito. Ah, porque eu. E a técnica naquele momento, a Beth, ela olhou pra gente, ela falou uma frase mais ou menos assim, se eu me lembro bem, ela falou assim: olha, se vocês não vão jogar por vocês mesmos, joguem pela camisa que vocês estão vestindo. Essa frase, essa ideia mudou o nosso pensamento. Porque a gente percebeu que tinha um propósito maior pelo qual jogar ali. Não era simplesmente por conta de mim, do que eu estava sentindo, da minha frustração, da minha culpa, mas envolvia o meu time, envolvia
a minha técnica, envolvia o meu clube, envolvia a camisa que eu estava vestindo ali naquela hora. E isso deu todo um novo panorama. Porque a gente saiu do eu e começamos a pensar no nosso. Começamos a finalmente entender o que significa ser um time. Continuando lá, em 2 Coríntios 5, versículo 19 e 20, diz o seguinte: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmãos, nós podemos ser exilados nesse mundo e nos sentir acuados, presos, ligados a uma esfera de dor, de um ambiente hostil, ou podemos ser embaixadores, como fala aqui nessa escritura. O embaixador ainda é alguém de fora, ainda é um estrangeiro, ainda é alguém que está numa outra terra, mas o embaixador entende que ele possui uma missão naquela terra, que ele vive por baixo de um propósito que é muito maior do que ele mesmo. Embaixadores estão vivendo numa terra estrangeira, mas com uma missão que os move, que os impulsiona. Essa é a imagem que o apóstolo aqui usa para ressignificar o sentimento de exílio que eu e você sentimos e transformar esse sentimento em um chamamento missional para a igreja. Esse chamado de embaixadores dialoga diretamente com o chamado de Deus lá em Gênesis, como a gente viu, né, na nossa primeira aula falando da Shalom, quando Deus nos criou para viver o equilíbrio com Ele, com o próximo, com a criação. De fato, viver como embaixadores nos permite viver a Shalom. Porque a verdadeira maturidade, meus irmãos, não está em se retirar do mundo ou assimilar o mundo. A verdadeira maturidade está em se engajar no mundo. Precisamos nos ver como peregrinos, mas peregrinos numa missão. O meu time de basquete, depois que a gente entendeu esse sentimento maior do time, a gente começou a treinar, cara. E a gente começou a se esforçar como nunca antes. A gente fazia suicídio. Eu não sei se você sabe o que é suicídio. Suicídio é quando você está no fim da quadra, você vai até o garrafão e volta. Vai até um quarto da quadra e volta. Vai até o meio da quadra e volta. Vai até o outro garrafão e volta. Vai até o fim da quadra e volta. Isso é um suicídio. A gente fazia 20 suicídios. Indo e voltando, 1. Indo e voltando, 2, 3... E fazia isso o tempo todo, se esforçando. A gente saía dos treinos todo quebrado, mas se ajudando, capengando, mas um apoiando no outro ainda até o fim. A gente começou a treinar junto com um clube militar, que era um dos nossos maiores inimigos. Mas a gente fala, não, a gente precisa aprender com esses caras, a gente precisa estar preparado. Porque o próximo campeonato ia ser na nossa casa. A gente ia defender o nosso clube na nossa casa. E a gente falou, cara, a gente precisa estar bem. E a gente começou a entender que a solução era enfrentar o medo. E não se esconder, não se recuar, mas de fato se preparar, dar o nosso melhor para o próximo campeonato. Foi isso que a gente fez. Quando a gente olha para a nossa vida espiritual e vê esse chamado de embaixadores, isso nos ajuda a perceber algumas coisas. A primeira é que todo embaixador tem uma embaixada que o ajuda, que dá condições, que o auxilia a realizar a missão diplomática dele na Terra. A igreja local é um centro e é um dos maiores propósitos de Deus no mundo. Mas quando a gente vai, quando as pessoas entram na embaixada, não é para elas ficarem lá. Não é para que a embaixada seja uma fachada bonita e que você chegue lá e ora e depois vai embora, né? E nada, não se movimenta. Não! A embaixada deve ser assim, quando alguém entra na embaixada, deve sentir a cultura
deve sentir o próprio amor do reino de Deus. Tudo que a pessoa vai viver na embaixada é de fato especial e que deve esse sentimento e essa energização espiritual deve continuar ao longo da semana. Ou seja, a igreja, ela deve ser um pilar que diz ao mundo que o reino de Deus está na terra. Não necessariamente que o espaço físico da igreja ou uma igreja específica é o reino de Deus, não é isso. Mas que o reino de Deus é acessível a qualquer um, a mim, a você, não está longe de você. Assumir o papel de embaixadores na terra requer que a gente construa essa embaixada, que é esse polo de fortalecimento, onde a gente chega, se fortalece e sai para o mundo para ganhar e cumprir o nosso papel de embaixadores na terra. Então o embaixador, ele tem sempre isso, ele tem uma embaixada. Outra coisa que o embaixador tem é que ele conhece a sua missão. Ele sabe o que ele está fazendo, para onde ele está sendo enviado e como ele vai fazer isso. Lá em Efésios 1, do 9 ao 10, fala: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. A missão de Deus é unir toda a criação na figura de Cristo e assim restaurar todos os relacionamentos com Ele. Todas as coisas que foram alienadas, que foram quebradas, danificadas pela queda, os seres humanos, a criação, nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, tudo Deus quer colocar debaixo de Cristo. Ele quer que a gente de fato faça convergir todas as coisas em Cristo. Essa é a grande missão que Deus tem para nós, esse é o grande sonho, é o grande plano de Deus. A restauração de todas as coisas perante Ele por meio de Cristo Jesus. Quando a gente entende isso, tudo na Bíblia passa a ter olhares mais profundos, mais significativos. Quando a gente entende que a gente pode restabelecer a Shalom, e cada coisa que a gente faz no nosso trabalho, na nossa família, com desconhecidos, qualquer coisa, tem o poder de trazer paz e abundância de vida. Cara, isso ajuda a gente a ressignificar, a reorientar tudo que a gente realiza ao nosso redor. Então conhecer a sua missão te ajuda e me ajuda a viver cada pequena coisa do nosso dia com um significado. A realmente, assim como detergente no copo de óleo, cada coisa que a gente toca, o óleo expande, o mal vai embora e a gente ali traz cura por conta do sangue de Cristo que nos reveste. Então, além de conhecer nossa missão, além de construir nossa embaixada, outra coisa que o embaixador faz, ele sempre aprende a língua daquele local. Porque se a gente não aprende a cultura, os costumes de onde a gente está indo, a gente não consegue ser efetivo. Qualquer lugar que Deus nos coloque, a gente precisa entender a dinâmica social, precisa entender a linguagem daquele local. Isso talvez signifique aprender a cultura das mídias sociais, a cultura dos drogados, a cultura de um escritório de advocacia, a cultura de adolescentes, por exemplo. A técnica Beth, ela ficou comigo por a maior parte do tempo que eu estive no São Paulo. Mas os últimos 2 anos que eu estive no São Paulo foi um outro técnico. Um técnico que eu não lembro o nome dele, mas eu vou chamar ele de técnico marrento. Porque ele era um técnico que ele não entendia a linguagem do jovem adolescente. Ele era um ótimo técnico, ele era, naquele momento, o 3º técnico da seleção brasileira de basquete masculino. Ele estava ali treinando um bando de adolescente, um bando de jovem, mas ele não falava a nossa língua. Pra você ter uma noção, no primeiro treino, ele pegou uma cadeira e jogou na gente. Pá! Vocês não sabem de nada! E começava a xingar a gente, xingar os jovens. E a gente ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? E ele era um cara forte e tal, brutamonte.
E a gente ficava com medo. Bando de adolescente, imagina. E eu entendo que o propósito dele, errado, completamente errado, né? A forma de ele fazer, mas era criar ali casca e tudo mais. Mas isso acabou com o time. Eu saí do São Paulo, se eu não me engano, eu acho que mais da metade do time, uns 15 moleques saíram do time do São Paulo por causa desse técnico, que não sabia falar a linguagem do adolescente, não sabia se conectar com o jovem. Quando a gente está diante de uma missão e dentro de um contexto, a gente precisa entender que para sermos efetivos, a gente precisa aprender a falar a linguagem daquele local. Entender as línguas, as culturas daquela sociedade onde a gente está, a entender a língua da ciência e da sexualidade, do capitalismo e do ambientalismo, do individualismo e do multiculturalismo. A igreja deve ser um lugar onde a gente aprende a falar essas diferentes linguagens que existem na sociedade. Para realmente entender alguém, a gente precisa ouvir, precisa fazer perguntas, precisa refletir sobre o que foi ouvido, precisamos fazer um esforço de entender o próximo, dentro e fora da igreja. Se estamos no meio de empresários ou mecânicos, de engenheiros ou pedreiros, de familiares ou colegas de trabalho, não importa o ambiente ou o local, é nossa responsabilidade como filhos de Deus comunicar o evangelho a todos, de maneira que chegue ao coração de todos. Caio, mas eu não sei fazer isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. E é por isso que fala lá em Gálatas 5:25, fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma vez que a gente vai compreendendo essas coisas, a gente precisa entender que é o Espírito Santo que nos capacita. Nós precisamos andar ao lado do Espírito Santo de Deus. É um trabalho nosso, sim, mas também, acima de tudo, é um trabalho espiritual. É uma coisa importante a gente entender que Deus ele já está trabalhando ao nosso redor. Você deve aprender a olhar como Deus olha, a ver o que Deus já está realizando ali naquele ambiente. Porque Deus ama mais a sua família, ama mais seus colegas de trabalho, ama mais a sua própria vida do que você mesmo. O que Ele espera de nós é humildade, é rendição, é entrega para falar, Deus, me use nesse seu trabalho redentor, me use nesse ministério da reconciliação, me use como seu embaixador na terra. Por favor, Pai, me esvazie e, por favor, enche o meu coração. É isso que a gente deve fazer, porque fazer essa diplomacia é algo que requer muita sabedoria, requer uma disposição para ser guiado pelo Espírito em cada detalhe da nossa vida, porque essa sabedoria não é nossa. Essa sabedoria vem de Deus, essa sabedoria vem do alto. Essa vida de embaixador nos leva a orar pelas pequenas coisas, pelos nossos projetos no trabalho, pelos nossos momentos em família. Essa vida de embaixador nos convida a atender ao que Deus faz ao nosso redor, e muitas vezes o que acontece ao nosso redor é ordinário, é simples. São coisas ali do dia a dia. Não são grandes milagres ou grandes acontecimentos, às vezes são pequenos. Mas quando a gente vive como embaixador, a gente está orando até pelas pequenas coisas, porque a gente entende que é no ordinário, que é nas pequenas coisas que grandes coisas acontecem. Isso nos leva a orar, irmãos, orar por todos os aspectos, dos menores aos maiores. E assim a gente vai aprendendo a discernir e a entender o que Deus quer que a gente faça. No fim do campeonato lá de basquete, cara, a casa estava cheia. A gente estava lá no São Paulo Futebol Clube, lá no Morumbi, o estádio estava lotado, várias pessoas batendo os pés assim no chão, e todo mundo ali naquela adrenalina. Só que dessa vez a gente estava preparado. O nosso time, cara, estava unido, estava trabalhando em conjunto. A gente sabia onde que o outro ia estar ali na quadra. Os passes estavam dando certo, as cestas estavam caindo, a gente estava construindo jogadas juntos. Cara, nós fomos imbatíveis naquele campeonato. Ninguém ganhou da gente, a torcida foi a loucura. Cara, foi uma coisa de filme mesmo.
E eu vejo que, cara, isso realmente funciona. Quando a gente trabalha junto, quando a gente funciona como um corpo, nós vencemos. Nós vencemos num time de basquete, nós vencemos na igreja, nós vencemos na vida. Para você vencer as tentações de assimilar o mundo, desistir de Deus, ou aquela tentação de esquecer sua missão na terra e só ficar ali na zona de conforto, naquela vida religiosa, eu quero encorajar vocês a pensar que nós lutamos uma luta muito maior do que nós mesmos. Se você não vai lutar por você mesmo, lute pela sua família, lute pelo irmão que está do seu lado, lute pelo ministério da reconciliação, lute pela camisa que você veste. A Bíblia fala que Cristo nos revestiu, somos revestidos pelo sangue de Cristo, então lute pela tua camisa, lute por Cristo. Irmãos, lutar pelo reino de Deus é a maior coisa que a gente pode fazer na vida. Porque pode parecer às vezes que fazendo isso eu estou anulando minha própria identidade. Mas eu digo para vocês, fazer isso te ajuda verdadeiramente a encontrar a sua identidade. E fazer a sua vida ter um propósito. Fazer a sua vida ter um significado na terra e no céu. Você não está se perdendo ao lutar por algo maior. Na verdade, você está cumprindo o verdadeiro propósito pelo qual você foi criado. E aí você encontra abundância. Aí você encontra a vida plena. Deus, Ele está entre nós. Ele quer nos capacitar, Ele quer nos dirigir para a sua missão no mundo. Se dissermos sim para essa condução, se a gente vive dependente do Espírito Santo, se a gente busca seguir Jesus Cristo em todo o mundo como seus embaixadores, irmãos, eu creio que nós vamos ver o esplendor do reino de Deus aqui na terra. Veremos os relacionamentos sendo restaurados e a criação redimida. Semana que vem, nós teremos a Páscoa. É um momento solene na nossa vida cristã. E eu quero convidar você, irmão, a pensar ao longo dessa semana no sacrifício de Jesus na cruz, a pensar no seu sangue derramado no madeiro e na sua missão como embaixador e propagador do ministério da reconciliação. Muito obrigado. Olá, irmãos. Nesse momento eu gostaria de ler uma passagem bíblica com todos vocês e na sequência fazer um comunicado. Primeiro, vamos para Marcos capítulo 6, versículos de 6 até 8, que diz assim: Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Quando Jesus estava nessa terra, especialmente naqueles 3 anos de ministério público, de Jesus Cristo lá na Palestina, ele andava de cidade em cidade, nos povoados, nas menores cidades daquela região, levando a palavra de Deus, levando as boas novas a respeito do reino de Deus. E ele orientava os discípulos a fazer a mesma coisa. Até hoje nós temos essa missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde quer que estejamos, vamos levar a mensagem, as boas novas a respeito dele e a respeito do reino de Deus. Aqui na nossa igreja, em Brasília, nós temos uma família, que é o Edmar, a Ricardina, o Diogo e a Vitória, que decidiram se mudar de Brasília para o interior. Na verdade, o Edmar e a Ricardina já nutrem esse sonho de ir para o interior, para mais perto de familiares que eles têm. O Edmar tem familiares no interior de Minas, Ricardina lá no interior do Piauí. E no final do ano passado, início desse ano, eles tiveram a oportunidade de passar algumas semanas lá na região de Milton Brandão, interior do Piauí, onde a Ricardina tem várias pessoas da família morando lá. Depois desse período, eles retornaram com uma decisão firme no coração de se mudarem para lá. E o Diogo vai estar indo com eles e a Vitória vai estar
indo para o Maranhão, onde mora a mãe dela. Eles querem continuar em contato, né, em conexão com a igreja, vão continuar participando da Igreja em Casa lá do Pedregal e participando dos cultos online com eles, enquanto iniciam lá no Piauí uma Igreja em Casa. Nós queremos muito agradecer ao Edmar e à Ricardina por todos esses anos, né, de batalha na fé, de perseverança e de servidão junto com cada um de nós aqui. A gente vai sentir muito a falta, né, de toda a família, mas fica muito a gratidão, né, pelo dia a dia aqui conosco e por tudo que vocês puderam acrescentar nesse período. E agradecemos também ao Diogo, à Vitória, pelo envolvimento, né, com a igreja, pela amizade de vocês. Na sequência, a gente vai ter um vídeo gravado pelo Edmar e Ricardina e também o depoimento de alguns irmãos para eles. Vamos assistir. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma alegria podermos juntos aqui agradecer tudo que a igreja fez por nós e tem feito. Nós fomos batizados em 2003, de lá para cá servimos em vários ministérios da igreja. Então, assim, nos sentimos amados e acolhidos por vocês, né? Então a gente quer muito agradecer vocês por tudo que a igreja fez por nós, né? Me lembro em 2009, quando fiquei ruim da coluna, o amor que os irmãos tiveram por mim. Me lembro do Daniel e o Pedro indo lá no Itapuã à noite me visitar. Aquilo foi um momento tão marcante na minha vida, né? E outras coisas que a igreja fez por nós, né? Então, assim, eu queria muito também encorajar o Schumark e a Elaine a continuarem dando todo o coração no projeto do Hope e na frente aí do Ministério de Misericórdia. Isso até hoje me traz muita alegria, né? Fico lembrando do que a gente fazia juntos aí e é uma alegria, né? Nós decidimos vir morar aqui no Piauí. Como vocês podem ver, alguns mosquitos. Estamos gravando aqui já o vídeo aqui na nossa futura sede, residência, roça, como vocês queiram, né? Lavoura. Espero um dia poder receber cada um de vocês também aqui. Aqui nós também pretendemos continuar de alguma forma ajudando as pessoas em nossa volta, levando a palavra de Deus para as pessoas que estão em nossa volta também, né? Que fazer igual Jesus fazia, né? Onde está e as boas novas eram pregadas, né? Então, assim, somos muito gratos à Igreja de Brasília por tudo que fizeram, que fez e que estão fazendo por nós. Mas, assim, é uma alegria poder contar com a oração de vocês. Nós temos orado, continuando orando aí também pela igreja, pela dificuldade dos irmãos. A gente está num lugar que a internet é ruim, telefone não funciona. E estamos junto com o pessoal do Pedregal também. Abraço a Igreja em Casa do Pedregal, a qual irmãos que temos um imenso carinho também. Aqui vamos continuar tentando nos conectar com eles nos cultos de Igreja em Casa online, mas vou deixar a Ricardina falar um pouco, que eu falo muito. Obrigada. Então, irmãos, queremos muito agradecer, né, toda a servidão da Igreja de Brasília com a gente e informar que saímos de Brasília, né, não da presença do Senhor, né, que o Senhor está em todo lugar, né. Então é isso. Queremos muito expressar gratidão por cada pessoa que nos apoiou, que nos amou e que continuará, né, cuidando da gente, nos amando, orando por nós. Precisamos, né, continuar em oração para que Deus possa abençoar tudo. Já sentimos a bênção do Senhor, né, aqui conosco. Então é isso. Muito obrigada a todos. Estamos aqui na roça, né? Os mosquitinhos ficam passando e a gente continua naquele clima, né? O clima de roça, de sertão. Então, um abraço para vocês, amamos vocês, fiquem todos com Deus. Bom dia, irmãos. Hoje é um dia triste e alegre ao mesmo tempo. Triste por nosso irmão Edmar e sua família estão indo morar no interior do Piauí. E alegre porque foi uma escolha deles e com certeza Deus está no controle e os conduzindo para essa nova jornada, para essa nova missão. Sei que a Igreja de Brasília e principalmente o Hope
o Edmar e a Ricardina vão fazer uma falta imensa pelos serviços, pela fé, pelo amor que eles tinham e pela dedicação que eles tinham por tudo e o que eles faziam aqui em Brasília. Faça sol, faça chuva, eles estavam sempre à frente, sempre batalhando, sempre levando solidariedade, amor e ajuda ao próximo, ao necessitado, aquele que precisa de algo a mais, não só de alimento, mas de fé também. Edmar e Ricardina e a toda a família, um beijo no coração. Edmar, Ricardina, muito obrigado pelo tempo que vocês ficaram à frente do projeto da Estrutural, da Casa de Recuperação. Certamente vocês vão continuar inspirando aí no Piauí muita gente como vocês nos inspiraram e poderão continuar ajudando tanta gente como vocês ajudaram aqui. Grande beijo, fiquem com Deus. Oi Edmar, Ricardina, Diogo, Vitória. Não podia deixar de agradecer a você, Edmar, por me incentivar a estudar a Bíblia com as pessoas. Começou com seu cunhado e desde então eu tenho visto um crescimento e um amadurecimento na minha vida como discípulo. Muito obrigado por isso. Diogo e Vitória, foi muito prazeroso o tempo que passamos juntos, muita alegria. Saibam que vocês vão fazer falta aqui e sentiremos muitas saudades. Obrigada pelo carinho que vocês demonstraram por nossa família. Desejamos que essa nova fase seja repleta de alegria, de coragem e que vocês possam estar sempre juntinhos de Deus. Saibam que a nossa igreja ama vocês. Pessoal, chegamos ao fim do nosso culto hoje. Quero muito agradecer a participação de todos, seja aqueles que guiaram alguma parte desse culto, seja todos que participaram ou vão participar desse momento de culto, de adoração e de aprendizado na presença do nosso Deus. Eu gostaria de convidar a todos a uma oração. Pai eterno, como é bom, Senhor, voltarmos a nossa mente e completamente o nosso coração para Ti, em adoração, em louvor e com abertura, Pai, de aprendermos aquilo que o Teu Espírito quer nos ensinar. Pai, nós pedimos a Tua direção para as nossas vidas, Pai, para o Teu povo, hoje e ao longo dessa semana e ao longo de toda a nossa vida. Pai, renova, por favor, a esperança, o amor, a fé nos nossos corações, de tal forma que, como cristãos, nós vamos poder acolher todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, os nossos amigos, os nossos familiares, aquelas pessoas que estão próximas de nós. Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, por nossas vidas, pela nossa cidade, pelo nosso país, por todo esse mundo, Deus, nesse momento tão desafiante, difícil que todos enfrentam, Pai. Que nesse momento os corações possam se voltar para Ti, Deus. E mais do que um momento difícil, um período de sofrimento, em algum grau para todos, que possa ser, Deus, um momento de aprendizado, um momento de rendição dos nossos corações e do coração do povo, Pai, do coração de cada pessoa nesse planeta, a Ti. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Remember what a fool I was. I thought I was righteous with my indignation, so quick to criticize, so quick to judge. Now that I've grown in wisdom to His word, and I see how my foolish pride caused so much hurt. But I want you to know, how much my Jesus keeps me satisfied. So satisfied. Gotta be humble for the Lord to change me, for Him to melt away my frozen heart. Some people claim the problem is the doctrine, but the issue really is to change as much as Lord. It's a never-ending exercise. When I see myself through my Jesus' side.
satisfied.